Olha, você lembra daquela confusão que rolou em 6 de agosto do ano passado, quando deputados impediram que o presidente da Câmara, Hugo Mota, ocupasse a própria cadeira lá no plenário? Pois é, a conta veio. O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados aprovou na terça-feira a suspensão por 2 meses do mandato dos deputados federais Zé Trovão, do PL de Santa Catarina, Márcio Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, e Marcos Polon, do PL de Mato Grosso do Sul. Camila Xavier, direto do Congresso, traz pra gente como é que esses deputados receberam a punição, como está sendo a reação dos colegas e o que deve acontecer. Camila, muito boa tarde. Boa tarde, Rafael. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha aqui no Agora Metrópolis. Pois é, eles receberam essa decisão do Conselho de Ética de forma bastante negativa, né? Discordam totalmente dessa decisão, inclusive o próprio partido de alguns deles, né, o PL, porque o Marcel Van Hatten é do Partido Novo, eles discordam totalmente dessa decisão, entendem que houve inclusive uma atuação ali, um aval de Hugo Mota para isso e estão bastante insatisfeitos e, obviamente, vão utilizar o tempo que tem agora para recorrer dessa decisão. Isso porque, Rafael, essa suspensão, né, recomendada pelo Conselho de Ética, aprovada lá no Conselho de Ética, não é definitiva. Agora eles têm 5 dias úteis para recorrer à Comissão de Constituição e Justiça e a Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, tem igualmente mais 5 dias úteis para dar um retorno em relação a esses recursos que eles devem fazer. E aí, depois disso, caso o recurso seja rejeitado, ou seja, não acatem essa argumentação dos deputados, aí esse caso vai a plenário para que o plenário possa referendar e aí decidir se vai, de fato, suspender os parlamentares ou não. E aí, sim, eles teriam uma decisão definitiva em relação a isso, né? Agora, lá no plenário, é preciso que se tenha a maioria absoluta dos votos, ou seja, 257 dos 513 deputados precisam votar favoravelmente para que essa suspensão seja aprovada. Mas o que eles falam, Rafael, tanto o Zé Trovão, quanto Marcel Van Hatten, quanto o Polon, todos eles afirmam que não há necessidade dessa decisão. Eles vêm afirmando, alegando que eles estão sendo tratados de forma desigual e que isso é uma tentativa de calá-los, de calar a oposição aqui na Câmara dos Deputados, que, segundo eles, essa foi um protesto, né, uma manifestação pacífica e que não seria compatível essa decisão com o que aconteceu lá no ano passado. Então, esse é o cenário, né? Agora, eles têm esse prazo para, então, recorrer, para ir contra o que decidiu o Conselho de Ética e vão fazer isso. Então, a gente segue acompanhando aqui todos os próximos passos, como a CCJ vai decidir em relação a isso e também qual será a decisão do plenário caso a CCJ rejeite os recursos dos deputados. Rafael. Camila, a gente sabe muito bem que os deputados, eles são corporativistas. O que é que eu quero dizer com isso? Quando é para puni-los, eles se juntam facilmente para evitar essas punições. Me conta como é que está sendo a reação entre outros deputados, entre outros parlamentares. Como é que eles estão recebendo essa ideia? Até porque um detalhe que é interessante de nós trazermos, quando aconteceu esse motim, o próprio presidente da Câmara, o Hugo Mota, foi considerado muito fraco, disseram que faltou pulso, faltou ele colocar ordem na casa. Então, talvez esse posicionamento deles, né, dos que foram punidos, de pensarem que, de fato, há ali um dedo de Hugo Mota nessa punição, tem a ver com isso, pode ter algo relacionado, mas eu queria saber dos outros, né? Já que a gente tem visto aí, como eu falei, que quando é para punir eles próprios, eles já fogem rapidamente. Pois é, Rafael, o que acontece é que existe uma divisão clara em relação a como os parlamentares se posicionam aqui em relação a isso. A gente observa, né, que a base do governo, os deputados ali mais ligados ao Palácio do Planalto são favoráveis a essa punição, concordam com isso, lembrando inclusive da decisão que a própria Câmara dos Deputados tomou em relação a um outro deputado, um deputado de esquerda, o Glauber Braga, que também teve o seu mandato cassado por conta de uma quebra de
decoro que aconteceu aqui na Câmara dos Deputados. Então, por conta disso, eles são, sim, favoráveis a essa suspensão, porque, inclusive, são contra a ocupação que a base ali o PL e a oposição fez à época. Do outro lado, a gente tem os parlamentares que são os parlamentares mais ligados a esses que foram suspensos, que devem, né, tiveram a suspensão recomendada pelo Conselho de Ética. Então, os parlamentares ali do PL, da oposição, são contrários a essa decisão, a essa suspensão, defendem, como os próprios parlamentares que estão aí com os mandatos, com essa suspensão em jogo, defendem que foi um protesto, uma manifestação pacífica, que não haveria razão para suspender os seus mandatos. E aí, do outro lado, a gente tem alguns parlamentares que também circulam ali ao redor de Hugo Mota, e que aí apoiam também essa suspensão como uma forma, né, um aceno ao próprio Hugo Mota, que ficou com essa imagem, como você mesmo falou, de que ele teria agido, não teria tido pulso firme, não teria agido com o rigor necessário, e que aí acabou instaurando esse ambiente aqui na Câmara dos Deputados para que os parlamentares pudessem fazer o que quisessem. Então, tem esses parlamentares que orbitam ali em torno de Hugo Mota e que defendem também a suspensão, mas a gente sempre observa aqui na Câmara esse movimento, né, Rafael? Como você falou, eles são, de fato, muito corporativistas. Como está em jogo uma suspensão, que é algo temporário, por 2 meses, e não uma cassação do mandato, é um pouco mais fácil, sim, de ser aprovado, mas aí também, em torno disso, tem muitos acordos, e isso acaba dependendo muito também do momento no qual esse tema vai a plenário, quando vai ser votado, né? Para se conseguir construir, a oposição construir um acordo para rejeitar isso, ou se eles não vão conseguir construir esse acordo, e isso vai ser aprovado, já que, como eu falei, não existe um posicionamento definitivo aqui dos deputados, né? Não existe uma visão tão definida assim. Existe parte que concorda, parte que discorda e parte que vai acompanhar o Hugo Mota, como ele se posicionar, como ele decidir. Camila Xavier, muito obrigado por participar mais uma vez aqui no Agora Metrópolis. Olha,